desafios são muitos, mas a nossa vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia de cada um de vocês aí, no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. O título da mensagem desta manhã é um título muito simples, né? Sem muita teoria, né? Sem muita explicação. Tenho certeza que todos vão entender a mensagem, né? Que é: o jumento entendeu. Tão simples, né? O jumentinho é simples, não é? O jumentinho não é conhecido como aquele cavalo branco, bonitão, alto, né? Robusto. O jumentinho, quase ninguém quer ficar perto dele, né? Mas a palavra de Deus nos fala em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, né? Esse texto ele é muito conhecido de todos nós, e sabemos que desde o Antigo Testamento o autor principal é Jesus. E no Novo Testamento também não é tão diferente, o autor principal é Cristo. O que eu achei interessante aqui, que quando eu sentei ali, o irmão Geraldo me perguntou qual seriam as duas músicas que a gente iria cantar. Eu apenas tinha pensado em uma. Eu queria que a mídia escolhesse uma música para poder dar início, e a que eu escolhi para a gente cantar no final da pregação. O que eu achei interessante é que Deus está conduzindo, né, a nossa igreja de uma forma muito especial, porque todos os hinos que foi cantado aqui falou dessa pessoa maravilhosa que todos nós amamos e que decidimos nos entregarmos a essa pessoa que é Cristo. Todas as músicas falam de Jesus. E a mensagem dessa manhã vai falar de Jesus mais uma vez, porque Jesus é o paradigma que quebra todos os preconceitos, tudo aquilo que muitas pessoas orgulhosas não aceitam, não entendem, mas através da sua palavra, nesta manhã nós iremos entender essa mensagem que Deus tem para a gente. Como eu disse, o título da mensagem é O Jumento Entendeu. Imagina o que diz a palavra de Deus neste momento. Vamos refletir nessa palavra que está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó Sião, filha, exulta-te, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mas para isso, devemos também abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 28 até o 40, aonde essa mensagem está baseada aqui, exatamente nessa passagem que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu fico imaginando essa mensagem em relação à igreja da época, os fariseus. Vamos falar aqui um pouquinho dos fariseus. Qual era o paradigma dos fariseus? Que o Messias viria, o rei de Israel, e que ele iria entrar em Jerusalém, o que? Montado em um cavalo branco, bonito, né, atraente, né? Esta era a expectativa dos fariseus. Enquanto eles estavam esperando o Messias entrando em Jerusalém, pelos portais daquela cidade, desta forma, porque era um paradigma da época, quando um rei ele iria visitar uma cidade, ele montava em um belo cavalo para ser reconhecido como o quê? Como rei, como soberano, como senhor daquela nação.
Jesus, ele já estava ali no meio deles. Jesus já realizava grandes feitos, grandes milagres. Ou seja, Jesus ele não veio para cumprir nenhuma expectativa humana. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai, na sua simplicidade, na sua humildade. E isso nos ensina algo muito importante para nós nesta manhã, que às vezes as nossas expectativas às vezes está ligada a coisas grandes, mas Deus tem nos revelado através de coisas muito pequenas. E às vezes tem pessoas que não entendem realmente como Deus tem nos tratado, como Deus tem falado conosco ao longo do tempo, de uma forma simples, mas de uma forma simples e clara. Deus tem falado conosco. Assim como Jesus, para cumprimento da palavra de Deus em Zacarias capítulo 9, versículo 9, Zacarias teve essa visão de que Cristo, ele entraria em sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, cria de uma jumenta. E interessante, será que por qual motivo a igreja então teve esse desatento de não perceber que naquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém estava se cumprindo o quê? A palavra. Jesus ele não veio para atender a expectativa humana. Ele veio para cumprir a palavra de Deus. E ao longo do tempo a palavra de Deus tem se cumprido em nossa vida e no mundo. A Bíblia é bem clara diante das suas revelações. Embora ela é muito simples e muitos estudiosos rejeitam a palavra de Deus por causa das suas expectativas que estão muito mais longe do que as expectativas de Deus. O que eu acho interessante, irmãos, que todos nós, segundo a palavra de Deus, Deus promete cuidar da sua igreja, Deus promete atender os pedidos dos seus filhos, e muitas pessoas têm esperado coisas grandes acontecer em suas vidas, mas não têm recebido, porque aquilo que é simples, ele está rejeitando. Mas Deus tem falado conosco de forma simples e clara, e às vezes as expectativas nossas é de algo muito grande acontecer. Às vezes nós estamos esperando algo muito grande acontecer conosco para entender que realmente é Deus que está falando, mas não é dessa forma que Deus se revela à sua igreja. Deus sempre se revelou de formas muito simples e claras para mostrar que a sua palavra tem cumprimento. Imagina a expectativa dos fariseus. Haverá um tempo em que Deus enviará um rei, seu filho, e nos livrará da escravidão romana. Eles estavam esperando um rei desta forma, para que libertasse eles daquela escravidão romana, daquela opressão, daquele governo daquela época. Mas Jesus já tinha vindo. A Bíblia fala que em uma manjedoura Cristo nasceu. Maria, sua mãe, concebeu e deu à luz a Cristo em uma manjedoura. Não foi num local muito atraente em relação à expectativa da igreja daquela época. Mas a Bíblia fala que além dele ter nascido daquela forma, ele passou por um processo de perseguição. Satanás queria tirar a vida daquela criança, mas Deus, de forma muito simples, conduziu a Cristo até ele atingir a sua idade, para que realmente o reino de Deus pudesse ser revelado àquelas pessoas, e até então nós temos esse acesso também ao reino de Deus através da sua palavra. Não espere, irmãos, expectativas grandiosas acontecer para te mostrar que nós estamos vivendo exatamente no tempo do fim. Não espere coisas grandes acontecer diante dos seus olhos para você
alimentar a sua fé neste Deus que nós confiamos, porque ao longo do tempo Deus tem cuidado da sua igreja de forma simples e clara, mas não é através de coisas grandes, de coisas humildes. Por isso que Deus sempre trabalha de forma diferente em relação às nossas expectativas, porque a expectativa do homem é sempre levar o seu conhecimento para o lado de se exaltar, mas Deus não trabalha dessa forma. Prova disso é que o nosso adversário, ele foi expulso do céu, porque ele queria ser como o nosso Deus. Qual era o desejo de Satanás? Ele levar o seu trono acima do trono de Deus, e lá ele restabeleceu o seu trono e ser adorado pelos anjos, por causa do orgulho. Deus não trabalha dessa forma nenhuma na vida daqueles que estão esperando grandes expectativas. Deus sempre se revela a nós através de formas simples. Imagina naquele momento que Jesus disse, lá em Lucas capítulo 19, vamos ler o texto, que fala assim, ó: e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E ora, aconteceu que ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide às aldeias, às fronteiras, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais? Respondeu: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, o ajudaram Jesus a montar. É interessante aqui esse relato que antes de Jesus montar naquele jumentinho, Zacarias já tinha tido a visão para cumprimento da palavra de que Jesus, em sua entrada triunfal, ele entraria montado em um jumento. E o interessante é que quando Jesus dá todas as coordenadas para os seus discípulos para apanhar aquele animal, Jesus disse que ali, em tal lugar, eles iriam encontrar um jumentinho, né? E aquele jumentinho estaria o quê? Preso, amarrado, né? E é interessante se você pesquisar lá no Google lá sobre o processo de doma de animal, você vai ver que, primeiramente, qualquer animal não é normal ele estar preso, amarrado. Isso significa que aquele animal ele já tinha passado pelo processo de doma. O seu dono já tinha tentado várias vezes domar aquele animal. E por ele não ter conseguido domar aquele animal, eles prendeu ele ali, vamos dizer assim, é uma imaginação, acredito, mas se você verificar lá no Google, você vai ver que é dessa forma. Ele havia prendido aquele animal ali, amarrado ele naquela árvore, né? Porque para aquele dono, aquele animal era de fato um jumento, burro, pacato, que ninguém queria mais domar aquele animal pela sua grosseria, pela sua forma de agir como animal. Ele era tão animal que imagino que ele não queria que ninguém chegasse perto dele. Ele já queria chutar, morder, e muitas vezes, né, nós agimos como jumento. As pessoas chegam até a nós, em vez de nós transmitir, né, a essência de Cristo, nós já começamos a querer chutar, morder, né, ferir, ofender, mas não é desta forma que Jesus nos ensinou no discipulado. A Bíblia fala que no meio dos 12 discípulos tinha um que era traidor, né? E esse um nós sabemos o nome dele, que era Judas. Mas mesmo assim Jesus não desistiu daquele discípulo.
aquele discípulo tomou a sua própria decisão de ir para o inferno. E nós sabemos que, diante daquela oportunidade que aqueles 12 discípulos teve de estar sempre juntinho de Cristo, eles aprenderam algo grandioso. Exemplo deste algo grandioso é o apóstolo João, que nós conhecemos como o discípulo do amor. Você tem sido um discípulo do amor? Você tem semeado essa essência do amor de Cristo para as pessoas? Ou você tem agido como um jumento, pacato, ignorante, animal, grosseiro? Porque a Bíblia fala que esse jumento estava ali amarrado porque ele era um jumento grosseiro e que o seu dono tinha desistido dele, não queria mais ele. Mas, para cumprimento da palavra, Jesus havia orientado os seus discípulos que para que ele pudesse ser reconhecido como rei soberano em Jerusalém, era necessário ele montar naquele animal, um animal rejeitado pelo seu dono. E naquele momento o discípulo chega até aquele local e eles realmente encontram de fato aquele animal. Imagina no coração daquele discípulo: nossa, que alegria, tudo que Jesus falou é verdade, ó, aqui está o jumento, que bacana, né? Assim também somos nós, irmãos. Ao longo dessa nossa caminhada, tudo que a palavra de Deus nos fala é verdade e tem cumprimento. E isso é satisfatório, isso demonstra o que? Segurança para a igreja, de que a nossa igreja está sendo guiada pelo nosso Deus. A igreja de Cristo é a menina dos olhos do Senhor. Nós não devemos nos esquecer. Embora o tempo que nós estamos passando é um tempo muito difícil, que tem causado muitas preocupações nas pessoas, mas nós não devemos esquecer de que Deus está nos conduzindo e Ele irá conduzir-nos até o final, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Irmãos, aí naquele momento em que um dos discípulos, a Bíblia não fala quem era, que chegou a ter aquele animal para soltar aquele animal, aí o dono daquele animal chega e fala assim: mas como assim? Esse animal não é seu, por que você está pegando ele? Aí aquele discípulo vai e responde: Jesus precisa deles. Ah, tá, Jesus precisa, pode levar. É interessante essa situação, que o dono daquele animal não conhecia Jesus, mas ele entendeu de que Jesus precisava dele. Jesus precisa de cada um de nós, irmãos. Nós não devemos ser como jumento, porque se você for até mesmo como jumento, você irá entender qual os propósitos de Deus, porque o jumentinho entendeu. Por isso que o título da mensagem desta manhã, o jumento entendeu. Porque naquele momento em que o discípulo vai até aquele local, solta aquele jumentinho, para montar em um animal, o que precisa primeiro? Primeiro você precisa o quê? Para domar o animal, vamos dizer assim, para domar. Você precisa, pelo menos em uma semana, acredito eu, você dá um oi para o jumento. Ei, jumento, tudo bem? Intimidade, né? Relacionamento, né? Isso não é para você montar em um animal, você não monta de uma vez. Acredito que é desta forma. Pelo menos em uma semana você tem que ir lá acariciar ele, né? Passar a mão no seu rosto. Tudo bem, jumento? Como você está? Você é lindo, sabia? E isso vai agradar aquele animal, não vai? Quem gosta de ser agradado aqui? Eu tenho certeza que todos nós gostamos de ser bajulados, né? É assim que a gente fala, né? De receber carinho. Eu mesmo gosto muito quando a minha esposa me elogia, né? É muito bom, todos nós gostamos. E aquele jumento, naquele momento em que aquele discípulo de Jesus chega para soltar aquele jumento começa a entender. Ele começa a entender: ó, a pessoa que irá montar em mim é diferente, eu vou deixar. Mas aquele jumento não tinha deixado o seu dono montar nele, não. Prova disso é porque ele estava amarrado. De tão animal que era aquele jumento, de tão ignorante, o seu dono tinha desistido dele. Esse jumento não presta, não. Vou amarrar ele e deixar ele morrer de fome, esse miserável, porque ele é ruim mesmo, ruim de natureza,
né? Mas naquele momento em que os discípulos chegam, pegam o jumento, o dono aparece, pergunta para eles, e eles respondem: não, Jesus precisa dele. O dono entendeu. O dono nunca tinha visto Jesus. E a Bíblia fala, continuando: e indo eles, estendiam o caminho em suas vestes, e quando se aproximava e descia ao monte das oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, a paz no céu e glória nas maiores alturas. E ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras se calarão. Olha só, como é possível, irmãos, nos calarmos diante de um Deus que faz grandes maravilhas? Tem como ficar calado? Irmão Abílio, tem como ficar calado diante de tudo que Deus já fez na sua vida? Não tem como. Prova disso é você em particular. Você sabe da forma que Deus te resgatou lá do mundo. Porque Deus tem formas especiais, irmão, de tratar com cada um de nós, indiferente que somos. Deus, Ele quer relacionar conosco através do seu amor, porque a palavra de Deus fala que Deus nos trata como amigos, não como servo. A Bíblia fala disso. Jesus fala que o servo não sabe nada que os seus donos, que os seus patrões, né, se planejam. O servo não sabe, mas o amigo sabe. E Deus nos trata como amigo. E a Bíblia fala que naquele momento em que Jesus, ele monta naquele jumento, o jumento não resistiu. O jumento entendeu que realmente ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali estava o dono da vida, aquele que criou todo o universo. O jumento, de forma nenhuma, ao olhar para Jesus, disse: eu tenho uma natureza forte, mas esse aí tem a natureza mais forte que a minha. Esse aí realmente pode montar em mim, porque ele tem amor para dar, esse sabe cuidar de verdade. Então, sem problema, Jesus pode montar em mim, porque eu tenho certeza, se fosse um de nós, o jumento ia morder, ia tirar pedaço, ia chutar. Como eu disse, no processo de doma, primeiramente você vai tratar o jumento bem, depois você vai pegar, vai colocar um tapetinho no ombro dele, né? Se coloca, tira, porque se você colocar imediatamente e deixar, ele já vai entender que você já quer montar nele, ele vai sacudir, chutar você, espernear, né? Então eu tenho certeza que aquele jumento entendeu. E o mais interessante, irmãos, que quando Jesus ele entra em sua entrada triunfal em Jerusalém, multidões reconhecia que realmente ali estava entrando Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque eles já tinham visto grandes milagres que Jesus fazia no meio deles. E a Bíblia fala que multidões de pessoas acompanhavam Jesus, porque Jesus atendia a necessidade básica e também especial de cada um deles. Jesus atendia nas necessidades básicas, simples, como dar alimento para eles, porque a Bíblia fala que na multiplicação de pães e peixe, era mais 5.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus. Então isso é uma necessidade simples, que todos nós precisamos dia a dia, não é? Tem alguém que não precisa de ser alimentado aqui dia a dia? Ninguém consegue ficar sem comer, sem beber água, né? É impossível. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, das mais simples necessidades e até as mais importantes, sempre ele estava ali à disposição daquela multidão. E aquela multidão, quando viu Jesus montado naquele jumentinho, entendeu que ali estava se cumprindo a palavra. E interessante que a igreja da época não viu esse cumprimento acontecendo, porque eles estavam distraídos em uma expectativa de que Jesus iria entrar em sua entrada triunfal, montar em um cavalo muito bonito, um cavalo branco, sem defeito, porque esta forma era o paradigma das pessoas. Quando tinha alguém muito importante para entrar naquela cidade como rei, ele tinha que entrar daquela forma.
Mas Jesus entrou de uma forma muito simples e clara, cumprindo a palavra. Não importa, irmãos, quais tem sido a expectativa do mundo da nossa época. O que mais importa é que Deus quer relacionar com a sua igreja de forma simples e clara. Amém. E nós precisamos entender isso. Porque ao longo do tempo Deus está cuidando da gente. E às vezes tem pessoas que falam assim: Deus nunca fez um milagre na minha vida. Mas como assim nunca fez? Só da pessoa estar viva, né, protegida. Eu falo exemplo disso, que ao longo dessa pandemia eu sempre agradeço a Jesus. Por cada dia eu agradeço no meu coração, por cada dia de levantar e trabalhar e voltar em paz, e Deus tem me protegido, tanto a mim quanto a minha família. Irmãos, nós temos que ter essa fé. Nós não somos como as pessoas que estão aí no mundo, sem rumo, sem sentido. Nós temos um sentido, nós temos um rumo, e nós estamos indo para o céu. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração de que Jesus está conosco todos os dias. E o interessante é que, quando a igreja da época, os fariseus, vê aquele acontecimento acontecendo, vocês acham que eles ficaram felizes? Muitos ficou enraivecidos, com raiva daquela situação, porque eles sempre rejeitavam Jesus, né? Eles não concordavam com nada que Jesus fazia, porque tudo que Jesus fazia tinha um real sentido da vida. As pessoas eram felizes, as pessoas recebiam atenção, e muitas pessoas gostavam de estar bem próximas de Jesus. Assim como eu e você gostam de estar bem próximo de Jesus. Embora muitas das vezes Satanás ele tem levantado as suas formas, as suas estratégias para nos tirar realmente do nosso tempo, que nós poderíamos às vezes manter um relacionamento mais íntimo com Deus, e às vezes estamos diante de um aparelho de televisão, vendo filmes, coisas que entristecem a Deus, mas Deus quer manter um relacionamento com a gente íntimo, porque não existe relacionamento à distância. E por isso que aquela multidão amava estar perto de Jesus. Irmãos, imagina um jumentinho, né, quando ele retornou para casa. Imagina quando ele chegou ali diante da sua mãe. Eu falei assim: ô mãe, hoje aconteceu um negócio muito cabuloso, muito diferente. Sério, filho, o que aconteceu? Um homem que eu não conhecia, ele chegou para montar em cima de mim. Ele não foi como meu dono, que me bateu, né, que me feriu. Ele, com muito amor, chegou, me acariciou, montou em cima de mim. Sabe, mãe, naquela cidade lá que eu já fui lá, que todas as vezes que eu ia lá pastar, eles jogavam pedra em mim? Eu falei assim: sim, filho, o que aconteceu? Eles jogaram pedra em você de novo quando você entrou lá? Eu disse: não. As pessoas colocaram tapetes vermelhos diante de mim para me passar com aquele homem comigo. Foi muito diferente essa situação, eu gostei muito. E a Bíblia fala assim: a Bíblia fala, não é imaginação, tá? Desculpa. E a mãe dele fala assim: realmente esse ser é diferente. Irmãos, imagina eu e você, ao meditarmos nessa palavra neste momento. Se Deus tem poder de mudar o coração de um animal, como que Ele não tem poder de mudar o nosso coração? Será que você está resistindo à voz de Deus? Será que você, ao longo do tempo, tem entristecido o Senhor diante das suas maus escolhas? Porque a Bíblia fala que o jumentinho entendeu que ali estava o Criador do céu e da terra. E ele não resistiu diante da sua natureza forte de animal. E o ser humano muitas vezes tem resistido esse chamado de Deus. Ao longo do tempo, não somente as pessoas que estão lá no mundo têm resistido, mas até mesmo a gente que tomou essa decisão de ter Jesus em nossa vida tem nos resistido
às vezes, diante das nossas escolhas erradas, porque aquilo que é errado, que nós sabemos que não devemos fazer, mesmo conhecendo a palavra, a gente vai lá e pratica, e isso entristece a Jesus. Mas a Bíblia fala que aonde há a presença de Deus, deve haver o quê? Uma concordância. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem cumprimento e ela quer cumprir na minha vida e na sua vida. Mas para isso é necessário que nós aceitamos a sua palavra. Assim como esse animal aceitou a Jesus montar em cima dele e ser recebido ali naquela cidade como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque é isso que aquela multidão gritava naquele momento. Hosana nas alturas, ou seja, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, que vocês possam ser abençoados também, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Que a presença do Pai Eterno, do nosso Jesus Cristo, possa sempre estar conosco todos os dias da nossa vida. Que em nenhum momento nós devemos esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito por nós e tudo aquilo que Ele também pode fazer, porque o nosso Deus, Ele também é onipresente, onipotente. Assim como Ele está aqui hoje conosco também, Ele vai estar amanhã também. Eu não sei qual é a necessidade que cada um de vocês tem aqui nesta manhã, porque na verdade, irmão, se você não tem uma necessidade, é algo muito estranho. Porque diante de um relacionamento com Deus, nós temos que entender que nós temos as nossas necessidades, sim. E essas necessidades, elas têm que estar de acordo com o encontro com Deus. Porque as nossas necessidades, elas não têm que estar somente baseadas aqui neste mundo circular. Porque nós estamos aqui neste mundo só de passagem. Mas muito em breve, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele irá se manifestar nas nuvens dos céus, para cumprimento da palavra. E irá nos resgatar deste mundo e nos levar para um reino de paz. Porque este mundo é só tristeza, este mundo é só sofrimento. Eu tenho certeza que nessa pandemia, nós que servimos a Cristo, tem se entristecido a cada dia, porque os nossos entes queridos estão indo embora. Mas nós precisamos entender de que é o momento de nós clamarmos a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu fico pensando nessa parte que ela é bíblica. Eu não sei em qual parte está escrita na Bíblia que fala ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei se é em Coríntios. Mas se vocês não sabem, vocês vão saber hoje que eu estava ouvindo uma mensagem que fala ora vem, Senhor Jesus. Esta tem que ser a oração da igreja nesses dias finais. Nós temos que suplicar a Jesus que Ele volte para fazer justiça, para nos levar para o seu reino, porque nós estamos aqui só de passagem, nós não somos deste mundo. Essa não é a nossa pátria. Porque se você está feliz aqui neste mundo, está muito errado então essa sua felicidade. Porque neste mundo aqui não há felicidade. Né? Você pode ser feliz sim, mas com Jesus. E entender que tudo isso aqui é de passagem. Mas temos que pedir o nosso Deus, através das nossas orações, para voltar. Mas no seu tempo, porque não é no nosso tempo. Porque eu acho que até é um pecado a gente querer marcar data, marcar a época em que Jesus irá voltar. Não é assim que a Bíblia fala que vai acontecer. É no tempo de Deus que Ele irá se manifestar. Mas que Ele possa se manifestar na nossa geração. Que essa seja a geração que verá o Senhor Jesus Cristo se manifestar nas nuvens dos céus. Que essa mensagem possa realmente transformar a nossa natureza humana, essa natureza egoísta, essa natureza pecadora, egoísta, porque diante de uma natureza tão forte, de um animal, ele não resistiu, né? Aquilo que realmente Deus é. Porque diante de Deus, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Não existe resistência diante de Deus. Por essa razão, irmão, nós temos que entender claramente que Deus quer se relacionar conosco, mas é necessário nós entender essa necessidade. Que Jesus nos abençoe como igreja de Cristo. Que possamos sempre estar
meditando na sua palavra, buscando comunhão uns com os outros, porque este é o projeto de Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo, não sei se vocês têm sentido isso aqui. Diante da pandemia, muitas pessoas têm distanciado uns dos outros. Esse não é o projeto de Deus. Eu sempre falo que há sim uma articulação do mal por trás dessa pandemia de afastar os irmãos uns dos outros. Porque se ele consegue afastar uns dos outros, aí é mais fácil das pessoas desistir de servir ao Senhor. Porque como igreja, nós devemos estar aqui unidos. Porque quando um tição é tirado do fogo, ele se apaga. Mas quando esse tição está junto com os demais tição, ele se aquece cada vez mais. É o momento da igreja de se aquecer, irmãos. De buscar a Deus intensivamente, com mais amor, com mais intensidade. Porque a Bíblia fala que Deus irá derramar o seu poder através dessa intensidade contínua da igreja. Porque como igreja, como adventista, vocês sabem, vocês no passado sempre ouviam falar sobre o derramamento da chuva seródia, né? Derramamento deste poder. Este é o tempo, irmãos, é muito claro isso. Mas muitas vezes não é assim que está acontecendo entre nós. As pessoas estão se distanciando, mais egoístas, sem amor, né? Porque a gente vê isso acontecendo, infelizmente. Eu, como membro da igreja, às vezes eu me sinto isolado. Nessa pandemia, é raridade alguém ter ligado para mim e disse: irmão, Maurício, está tudo bem? Está faltando alguma coisa para você? Como que você está? Como está a sua fé? Ele está forte? Não acontece isso. Isso é uma gravidade de um erro. Mas eu estou aqui não para poder advertir, tipo assim, contrariar vocês, mas estou aqui com uma advertência da palavra para mim mesmo. Nós temos que mudar a nossa natureza, irmãos. Essa natureza egoísta, ela tem que acabar, ela tem que morrer aqui. E a natureza de Cristo tem que reinar sobre cada um de nós. Porque a Bíblia fala que nós não é propósito de Deus que nós nos assemelhamos a Cristo na sua forma de caráter, de amor, de simplicidade, de humildade. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não é nós nos orgulharmos e manter distância, né? Preocupado, vou deixar de unir na igreja porque a pandemia vai me matar, o vírus vai me atingir. Irmãos, para com isso. Nós servimos um Deus poderoso, né? Nós temos que ter fé, porque a ousadia é importante naquilo que é muito difícil de alcançar. Se nós não tivermos ousadia, então podemos nos compararmos com as pessoas que estão perecendo no mundo. Mas nós servimos um Deus forte, um Deus poderoso, que prometeu estar conosco todos os dias, o grande leão da tribo de Judá. Que Deus abençoe a todos vocês com essas palavras. Agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, amém.